Bem-vindos a mais uma aula de lógica de programação em JavaScript. Nessa aula já vai ser mão no código. Eu já estou com o terminal aberto aqui. Lembra que eu falei lá na primeira aula que nós vamos precisar do Node instalado? Então só verifica se o Node está instalado aí na sua máquina. Aqui no terminal, digite Node version. Então o meu estou na versão aqui 25. Não importa a versão que você esteja, desde que você esteja com o Node instalado. E lembrem, galera, que eu falei também que a gente vai mexer bastante no terminal, tá? Então, boa parte das coisas que eu irei fazer via terminal, tá? Então, é igual eu falei, prestem atenção no que eu estou fazendo. Eu sei que tem diferenças entre o Windows, o Linux e o Mac, mas é igual comentei com vocês. Tentem usar o terminal, saiam da zona de conforto se vocês nunca usaram o terminal, porque é bem importante isso aqui para vocês e vai ser de grande ajuda lá no futuro. Bom, a primeira aula ela é bem simples, é igual eu falei, já vai ser mão na massa, mas nós precisamos entender um conceito no JavaScript, tá? Que é o conceito de variáveis e tipos de variáveis, tá? Porque a partir daqui a gente vai entender o que é uma variável e a partir disso a gente vai conseguir fazer os exercícios e seguindo em frente, tá? Lembrando, galera, que mais uma vez eu vou precisar muito da ajuda de vocês para que vocês estudem bastante, porque desse jeito vocês não vão avançar. Então estudem muito, façam muitos exercícios, façam muita pesquisa. Se vocês quiserem usar a inteligência artificial para pesquisar, podem usar. Que nem vocês peguem o conceito que eu vou falar nessa aula, pesquisem lá na IA e entendam tudo certinho. Show de bola. Mas não deixem de pôr a mão na massa, tá? Um lembrete, se vocês ouvirem aí um barulho no fundo, é o meu teclado, que o meu teclado ele faz um pouco de barulho, mas não liguem. O que é importante é o que vocês vão aprender. Show de bola? Então vamos lá. Para criar uma pasta aqui do curso, criem com o nome que vocês quiserem. Eu vou criar como curso de JavaScript, beleza? E aí para criar um diretório no Mac é desse jeito, mkdir. No Linux também, no Windows muda um pouco, se eu não me engano, é só. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas enfim, criem via terminal. Depois qualquer coisa aí eu coloco no, na descrição aí como criar no Windows. Eu não lembro de cabeça, mas enfim, mkdir e vamos dar o nome da pasta do nosso curso. Curso de JavaScript. Beleza? Para você entrar na pasta, basta você digitar cd e o nome da pasta. Você entrou aqui, agora vamos criar o primeiro arquivo. Você consegue criar o arquivo com comando touch, né? Aqui, no meu caso, eu tenho alguns atalhos, então, como eu já escrevi touch antes no terminal, se eu clicar com a setinha para cima, ele mostra todas as vezes que eu utilizei antes, tá? Então vamos criar aqui. Eu vou criar desse jeito, tá? Mas você pode criar do jeito que você quiser. Aula-01.js. Como o nosso curso é JavaScript, todo o arquivo que nós criarmos, ele precisa ter extensão .js, tá? Então, para você que está começando agora, um arquivo JavaScript, ele tem um .js. Normalmente, qualquer linguagem de programação tem um arquivo com seu nome. Por exemplo, a linguagem C. O nome do arquivo é o nome do arquivo .c, né? O Java, ele tem o nome do arquivo .java, tá? Então, é desse jeito. O HTML tem o nome do arquivo .html no arquivo. Um CSS, o nome do arquivo .css, tá bom? Então, é padrão de cada linguagem. Beleza, criei o arquivo. Para você confirmar se o arquivo foi criado, você digita ls e dá um enter. Já foi criado ali. No meu caso, eu vou usar o LazyVim que eu comentei com vocês, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Já está criado aqui, aula 1. Beleza, esse é o nosso primeiro arquivo. Como eu comentei com vocês, nós vamos entender nessa aula o que são variáveis e os seus tipos. No JavaScript tem alguns tipos, mas nesse momento eu vou falar só de 3 tipos, tá? No JavaScript nós temos
três formas de declarar uma variável. Com a palavra var, de variável mesmo. Temos também a forma de declarar uma variável com let. E nós temos um terceiro modo que é o const, né? Então nós temos três formas de declarar uma variável. Nesse momento você não precisa entender o que cada um faz, mas normalmente no nosso curso nós vamos utilizar let ou const, tá? Var, eu vou dar uma explicação aqui bem simples e bem rápida. O let entrou no lugar do var, tá? Então, o var, ele é uma forma antiga de declarar variável com uma pequena ali, com algumas pequenas mudanças. Igual eu falei, mais para frente talvez eu explique o porquê, tá? Eu acho que vai ser importante, mas esse não é o momento. Beleza? Então, o JavaScript, ele tem alguns tipos de variáveis. Eu vou falar de três, que é string, number e boolean. O que é cada um desses? String nada mais é do que um texto, né? Então, você quer digitar o seu nome, você quer receber um valor que tenha o nome de uma pessoa. Isso é uma string, né? O number, a gente já sabe, é uma variável do tipo número, que essa variável ela recebe um número, e boolean, ela recebe dois valores, ou true ou false, né? Então, por exemplo, se você quiser fazer um programa que receba um nome, então você vai criar let name é igual a isso aqui, ó. Entre aspas duplas, isso quer dizer que é uma string. E o que é uma string? É um texto gigante, né? Isso aqui é uma string, por exemplo. Como também uma string pode ser só isso aqui, né? Por exemplo, vou colocar curso de lógica. Isso é uma string também, né? Eu vou colocar aqui let idade. E aí nós temos o número 18, por exemplo, você quer saber se a pessoa é de maior ou não, né? Então, a gente pode declarar desse jeito, que é um número, né? Simples. E também temos o let é verdade. Vou colocar aqui, é verdade. E aí eu vou colocar um true, que é verdade. Ou eu também posso mudar esse valor para false, né? Então, um booleano, ele recebe esses dois valores, true ou false, né? Então, esses aqui são as três formas que a gente vai trabalhar no curso por enquanto. O JavaScript, como eu comentei, ele tem mais alguns tipos, mas nesse momento não é tão importante, tá? Mais para frente eles serão, tá? Mas se preocupem só com esses três caras aqui. String, ou seja, é uma variável que recebe um texto gigantesco. Ele pode ser de qualquer tamanho, desde que ele esteja entre aspas duplas, aspas simples, ele vai ser uma string, tá bom? Ele também recebe o sinal de crase, né? Uma string, ela também pode receber esse aqui, um sinal de crase. Mais para frente vocês vão entender, né? Então, uma string, recapitulando, ela pode ser entre aspas duplas, aspas simples ou entre crase, né? Mais para frente ali vocês vão entender do porquê da crase. Nesse momento também não é tão importante, mas saiba que vocês podem fazer dessas três formas. O tipo número, ele recebe um número. Tem algumas variações aqui, mas a mesma coisa. Pro começo, vocês entendendo que uma variável ela também pode ser numérica, é o importante, tá? Lá para frente a gente vai entender que dentro de número também tem algumas variáveis, tá? E a gente tem o tipo booleana, que é bem importante, ela recebe true e false, como eu comentei. Mais para frente a gente vai fazer algumas coisas com uma variável booleana, tá? E é bem importante entender o conceito de booleano, porque ele faz total diferença no nosso dia a dia, tá bom? Bom, mas é isso, é bem simples mesmo, tá bom? E aí, a próxima aula,
provavelmente já vai ser de exercício, tá? Então, esses 3 conceitos, tá? Lembrando que a gente aprendeu nessa aula sobre conceitos de variáveis, né? Então, string, number e boolean. Beleza? Então nós entendemos esses 3 caras, tá? Eu vou voltar aqui, né? Vou voltar aqui dessa forma, né? E vou colocar aqui. Isso é uma string. Beleza? Show. Vou deixar dessa forma aqui, né? Lembrem de escreverem também, tá bom? Mas esse aqui vai ser o fim da nossa primeira aula. E é isso aí. Nos vemos na próxima aula.